Fala minha gente, tudo bem? Beleza? Bom, mais um vídeo aqui no canal apresentando o jogo entre Flamengo e Bragantino, né? Pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo. Se o Flamengo ganhar o jogo, ele será líder do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lembrando que o Internacional só joga pela rodada na quarta-feira contra o Sport, tá? O Vasco entrou na zona do rebaixamento, é sempre bom a gente lembrar isso com o empate do Bahia. O Vasco passa a estar na zona do rebaixamento, tem um jogo adiante contra o Fortaleza, virou uma decisão de Copa do Mundo contra o Vasco da Gama, para o Vasco da Gama, aliás, que ainda vai enfrentar a equipe do Internacional. Bom, mas assim, é óbvio que a gente vai falar muito aqui sobre o jogo contra o Bragantino, né? E o título desse vídeo diz muito, né? Que o Red Bull Bragantino está longe de ser só o Claudinho, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Claro, é o jogador mais importante do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, não na temporada. Aliás, ele era reserva, eu fico com muita vontade para falar sobre isso, porque eu comentei muitos jogos do Red Bull Bragantino, não só nas transmissões para o exterior, no início do Campeonato Brasileiro, quando o Felipe Dicrão ainda era o técnico, né, o Felipe Conceição, que jogou no Botafogo, como também no Campeonato Paulista, quando ele ainda estava na Rádio Bandeirantes. Então, era um time muito diferente. Era um time que tinha Morato na frente, né? No lado esquerdo. Hoje tem o Elinho. É um time que tinha o Ítalo no comando do ataque, tinha o Arthur pelo lado direito, tinha Matheus Jesus, tinha Vitinho, né? Então, assim, era um time bem diferente. O Claudinho era reserva. Na eliminação para o Corinthians, o Claudinho entra durante o jogo, né? Ele não era titular com o Felipe Conceição. Ele dá esse salto sob a batuta do Barbieri. Vale lembrar, inclusive, que o Claudinho, que recém completou 24 anos no final de janeiro, ele tinha em toda a carreira menos gols do que ele tem nessa temporada pelo Red Bull Bragantino. Ele tinha feito 16 gols como profissional. Nessa temporada ele tem 19. É um jogador que é revelado pelo Corinthians, passa pelo Red Bull Brasil, né, o time de Campinas, né? Hoje o Red Bull tirou o time literalmente de Campinas e levou para Bragança Paulista. Passou pela Ponte Preta, aliás, disputou o Campeonato Brasileiro na Ponte Preta em 2017. Passou pelo Oeste, nunca se firmou em nenhum desses times. A melhor temporada dele, antes dessa, é 2019, quando o Bragantino sobe, e ele faz 8 gols naquela campanha da Série B, em que ele foi destaque. Então a gente vê assim que é um fenômeno, entre aspas, deste campeonato brasileiro especificamente. Ele tem 17 gols, apenas 2 gols fora do Campeonato Brasileiro na temporada. Então é um fenômeno exclusivo do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho assim, que é um risco muito grande, se fosse o poker, dar all-in no Claudinho e pagar o que o time quer, embora eu tenha a informação que ele se encaminha para jogar na Alemanha, na outra franquia, Red Bull Leipzig, né? Tem o time de Leipzig na Alemanha, o time de Salzburg na Áustria, né? Onde jogaram o Haaland, o Minamino, né? Que pertence ao Liverpool, hoje está emprestado ao Southampton, e tem o Red Bull de Nova York, né? O time em que jogou o Thierry Henry, por exemplo. Então, a informação que eu tenho é que ele vai para lá. Mas, se porventura o Clube do Brasil o cobiçasse, tem que tomar muito cuidado para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Michel no Flamengo, né? Faz um Campeonato Brasileiro brilhante como o Michel fez em 2019. E chega a um time e de repente não vai render aquilo, porque a tendência, a amostragem da carreira até agora é essa, tá? Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, eu vou mostrar para você como é que joga o Red Bull Bragantino. Faça esse vídeo chegar ao Rogério Ceni, que eu sempre falo por aqui. É uma enorme brincadeira essa, né? Tem tanta gente na internet que cancela o outro, porque não, tá revelando como joga. Se for um cara que fala sobre Flamengo, Vasco, Palmeiras, enfim. Então eu brinco com isso. Mas vamos lá. É um time que vai atuar aqui no 4-2, né? 1-3, digamos assim, ou 3-1, como queiram, né? Esses dois caras aqui, ó, são Hiller e Raul. Raul que jogou no Vasco da Gama. Veio do Ceará muito cedo e foi formado no Vasco. Esses caras jogam o tempo todo atacando e defendendo, tá? Jogadores que atuam de área a área. O Raul, contra o São Paulo, por exemplo, arrebentou naquela goleada do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, tá? Pelo lado esquerdo, e aí eu acho que é o lado mais complicado, e aí cai um mito aqui de que o Red Bull Bragantino é um time só de jovens, tal. Não necessariamente. O lateral esquerdo é um refúgio, é o Edmar, que jogou no São Paulo, inclusive. Sendo que tem na reserva o super promissor Luan Cândido, vendido pelo Palmeiras por 8 milhões de euros ao Red Bull da Alemanha,
Red Bull Leipzig e agora está na reserva no time de Bragança Paulista. E aqui, esse cara aqui, o ponto esquerda, é o Elinho, tá? Então, essa jogada entre Edmar e Elinho é muito importante também. O Claudinho, ele fica aqui, ó, nessa parte do campo majoritariamente, né? Na intermediária ofensiva do Red Bull Bragantino. Ele cai mais pelo lado esquerdo, né? Assim, ele fica aqui e tal, mas mais pelo lado esquerdo aqui. Tá? Esse aqui é o Ítalo, um jogador de 33 anos também, curiosamente com passagem pelo São Paulo também, mas o time em que ele, digamos, brilhou mais foi o Audax, né, em 2016. Agora, esse cara é o cara-chave também. O Elinho, não é só o Claudinho, não. O Elinho. O Red Bull Bragantino começa a virar a chave no Campeonato Brasileiro, caiu uma das peças aqui, não tem problema, a gente vai continuar. Quando ele chega, ele é emprestado pelo São Paulo, ele estreia aquele jogo contra o Botafogo, vitória de virada do Red Bull no Engenhão. Ele entra naquela partida e ajuda a mudar a história do time. O ponta-direita é um jogador muito mais badalado, o Arthur, lembra dele? Jogou muito bem contra o Flamengo naqueles 3-0 na Fonte Nova em 2019, um dos primeiros jogos sob o comando do Jorge Jesus. Muito mais badalado. Só que o Arthur tem um gol em 30 jogos, 5 assistências em 30 jogos, ou seja, uma assistência a cada 6 jogos. O Elinho jogou 12 partidas, tem 3 gols. É um jogador mais efetivo, é um jogador mais importante pelo lado esquerdo. Então esse lado do Isla, do Everton Ribeiro, esse lado vai ser muito atacado, né? Então eu acho que o técnico Rogério Ceni tem de prestar bastante atenção a isso. Veja, definitivamente não é só Claudinho. Nenhum time de futebol é só fulano. O Santos de Pelé não foi, o Ajax de Cruyff não foi, o Honvéd e a seleção da Hungria de Puskás não foram só de um jogador, é óbvio, mas ele evidentemente é o principal jogador do time. Agora, se eu tivesse que apontar para 2 caras que estão jogando muito bem no Red Bull Bragantino, o Elinho, da canteira da base do São Paulo, e o Raul, são os 2 jogadores para mim mais, digamos, importantes do time, fora o Claudinho. O Ítalo é um centroavante, mais cintura dura, então não é um cara muito técnico, não, mas faz gols, né? O Arthur pelo lado direito para mim tem sido uma decepção. Jogador para se tomar muito cuidado, é muito rápido, né? Tenta muito drible, mas erra muitas decisões. Então eu acho que eu vejo nesse momento o Elinho jogando mais bola, inclusive, do que o Arthur. Tá bom, pessoal? Vai ter live colada na live do Mauro César neste domingo ali, por volta das 11h20 da noite, beleza? Muito obrigado a todos, valeu mesmo. Grande abraço, estaremos juntos neste domingo. Na live, no final do domingo. Beleza? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.